Olá, pessoal. Nós vamos agora dar continuidade à nossa leitura do livro de Êxodo. E agora vamos para o capítulo 19, que vai falar sobre Deus falar com Moisés no Monte Sinai. Versículo 1 diz: No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que Moisés falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao povo. O Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia do Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir o monte nem tocar a extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: O povo não poderá subir o monte, porque tu nos advertiste, dizendo: Marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: Vá, desça. Depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, o sacerdote e o povo não deverão ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Vamos para o capítulo 20 de Êxodo, que vai falar sobre os 10 mandamentos. Versículo 1 diz: Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tem outros deuses diante de mim. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro, das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhe dará. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. E agora vai falar sobre Moisés, mediador entre Deus e o povo, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. E aí vai falar sobre as leis a respeito dos altares, versículo 22. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. E aí vem as leis a respeito dos escravos no capítulo 21 de Êxodo. Diz assim o versículo 1: São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no sétimo ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a se casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com o seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar por nada. Leis a respeito da violência, a partir do versículo 12 vai falar: Quem ferir um homem de modo que venha a morrer, também será morto. Porém,
Se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Se dois brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém feriu seu escravo ou a sua escrava com um bordão, e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo, o olho da sua escrava, e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E, se com violência fizer cair um dente de seu escravo ou de sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Ele vai falar sobre a responsabilidade dos donos de animais a partir do versículo 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar e o seu dono sabia disso e não prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal, pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi já antes costumava chifrar e o seu dono não prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. E no capítulo 22 de Êxodo fala a respeito da responsabilidade da propriedade. A partir do versículo 1 diz assim: se alguém furtar um boi ou uma ovelha, ou abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir os feixes de cereal colhido ou a plantação que já estiver madura, ou o campo todo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes.
para ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, isto é meu, a causa de ambas as partes será levada diante dos juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo um animal para que tome conta dele, seja jumento, boi, ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato o animal tiver sido furtado, terá de pagá-lo ao seu dono. Se for dilacerado, trará o que restou em testemunho disso e não pagará o animal dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um irmão e este ficar aleijado ao morrer, não estando presente o dono, aquele que pediu emprestado terá de pagá-lo ao seu dono. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. E aí vem as leis civis e religiosas, versículo 16. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme os dotes das virgens. A feiticeira você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não maltrate o estrangeiro, nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e eu matarei vocês à espada, e as suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva-o antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a roupa do seu corpo, em que ele se deitaria. Quando ele chamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Entregue-me o primogênito de seus filhos. Faça o mesmo com as suas vacas e com as suas ovelhas. Deixe que a cria fique 7 dias com a mãe, mas no 8º dia você a entregará a mim. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto, não comam carne de animais dilacerados do campo. Joguem essa carne aos cães. Até amanhã.